Oi, queridos alunos do terceiro ano da EJA, tudo bem? Joia? Esse vídeo de hoje nós vamos encerrar o PET 2. Não precisa de ficar desesperado se você não fez nada do PET 2, ainda dá tempo. Em história é muito tranquilo, tá? Esse vídeo de hoje eu vou comentar a terceira e quarta semana, comentar as atividades. Só com esse vídeo de hoje você consegue responder as atividades da terceira e da quarta semana sem nenhum estresse, com muita tranquilidade. Então não deixe de fazer as atividades do PET, porque essas atividades que vão contar como carga horária para você poder formar, ok? Então vamos lá. Eu vou comentar com vocês a terceira e a quarta semana do PET 2, para a gente encerrar o PET 2 e poder começar o PET 3 a partir da semana que vem, tá? Assiste o vídeo todo, que eu vou comentar todas as atividades para ficar bem tranquilo, bem explicadinho para vocês. Vamos lá? A gente começa então na terceira semana, começa lá na página 85 do PET 2, a terceira semana, né? Na página 86, como vocês podem ver, tá aí a crise de 1929, uma fotografia da crise de 1929, né? Inclusive mencionando aí na fotografia 24 de outubro, né? A quebra da Bolsa de Nova York. Em 1929 ocorreu a maior crise econômica da história, onde a maior economia do mundo, que vocês sabem é a economia dos Estados Unidos, quebrou. E quebrou levando junto quase todas as outras economias mundiais. Só que não foi uma simples quebra de economia. Houve um impacto social muito grande a partir dessa crise. Pessoas passaram fome, empresas quebraram. Se você imagina o todo-poderoso Estados Unidos, que as pessoas ficavam na fila para ganhar sopa, porque não tinham como se alimentar. Então a crise atingiu o mundo inteiro e encheu a maior economia do mundo. Foi uma crise de especulação que estourou porque existiu uma superprodução contra um subconsumo. Bacana? Então quem não lembra da crise de 29 foi isso aí que aconteceu, tá? Página 87. Quando você página para 87, tem 4 links lá, ó. Um link de um texto, um outro link de um outro texto, dois videozinhos do YouTube, né? Um videozinho do YouTube menorzinho e um videozinho do YouTube maior e um filme. Quem tiver condição, internet para isso, bacana, vai lá. Ah, Júnior, eu não gosto muito de ler. Vai lá, se você tem internet, assiste o videozinho no YouTube que você vai saber mais sobre a crise de 29. Ah, eu não tenho internet. Não tem problema. Com essa explicação que eu te dei, você consegue fazer o que a gente vai fazer, as atividades que nós vamos fazer para frente, tá? Mas se você puder saber mais, é sempre bom saber mais. Conhecimento nunca é demais. Bacana? Vamos lá para a página 88. Página 88 tem aí já a primeira atividade da terceira semana. É um quadro do pintor Pablo Picasso, pintor espanhol Pablo Picasso, muito famoso, né? Esse quadro se chama Guernica, é um dos quadros mais valiosos do mundo. Em uma recente avaliação, ele não pôde ser mensurado economicamente, ou seja, eles não conseguiram dar um valor econômico para esse quadro, de tão caro que ele é, né? É uma pintura que retrata os horrores da Segunda Guerra Mundial. Para ser mais exato, o incidente que ocorreu em Guernica, uma cidade da Espanha, onde o general Franco ofereceu a cidade e sua população de bem, ordeira que vivia lá, para Hitler testar suas armas de guerra. Então Hitler simplesmente explodiu uma cidade para testar suas armas de guerra. Os horrores da guerra e os horrores do fascismo, né? Então esse quadro mostra isso. E se você olhar com detalhes o quadro, você vai ver que o quadro mostra isso. É o sofrimento, o desespero, a presença do demônio. Nada mais demoníaco do que você matar milhares de pessoas inocentes que estão lá vivendo a vida só para testar suas armas, né? Então,
você pode olhar que é tudo isso retratado nesse quadro de Pablo Picasso. E tem um texto aí falando a respeito disso. Bacana? Que bom, vamos lá. Chegamos nas páginas das atividades para valer, né? Página 89 e página 90. Na página 89, como vocês estão vendo, tem um texto, né? Esse texto fala especialmente sobre a crise de 29, comparando a crise de 29 com a atual crise econômica que começou lá no ano de 2008, né? E que muitos dizem que continuou os reflexos dela até hoje, né? Continuam os reflexos dela até hoje, muitos dizem. E comparando, esse texto faz essa comparação, tá? E aí tem a pergunta número 1, que é para você responder no caderno. Bacana? A pergunta número 1 é: estabeleça, com base nas informações fornecidas pela matéria jornalística, as diferenças e as semelhanças da crise financeira global, iniciada em setembro de 2008, e a crise de 29. Ou seja, está pedindo aí as diferenças e as semelhanças das duas crises. Gente, é só interpretação de texto. Essa pergunta é só interpretação de texto. Está no texto. É você ir lá no texto e recortar as respostas. O que eu fiz? Essa pergunta eu vou mostrar para vocês aí onde está no texto. Olha só. Olha, dá uma olhada comigo. Ó, onde que estão onde que estão as diferenças? Diferença entre uma crise e outra. Está lá, ó. Os governos dos Estados Unidos e da União Europeia estão agindo com rapidez e energia para debelar a crise financeira. Há disposição para evitar que ela se transforme numa crise social. Está aí a grande diferença. Os governos estão agindo para evitar que a crise econômica se torne uma crise social. Grande diferença. Está aí marcado para você. Aí você, e onde que estão as semelhanças? Marquei também aí para você, ó. A crise atual começou nos Estados Unidos. Olha lá. A crise atual começou nos Estados Unidos e está se espalhando. Surgiu como uma crise financeira localizada e ganhou a economia real. Parecia controlável, com interferências pontuais do governo, mas já engoliu montanhas de dinheiro sem dar sinal de arrefecer. Ou seja, a grande semelhança é que a crise começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Essa é a grande semelhança. Está aí marcado para você. Ou seja, a resposta está no texto. É você ir lá e copiar isso no seu caderno. Mais fácil que isso, impossível. Então, tem hora que a gente reclama, mas tem hora que a gente não pode reclamar, hein, Eja? Essa matéria, essa resposta, essas perguntas são bem facinhas de responder. Só não faz quem não quer. Essa aí só não faz quem não quer. Vamos combinar? Próxima atividade. Atividade número 2 tem outro texto, né? Também falando sobre a quebra da bolsa, só que esse eu não vou responder para você. Está lá a pergunta número 2 na página 90. Explique o crash, ou a quebra da Bolsa de Nova York com base em um argumento apresentado no texto. Ou seja, é só você procurar no texto o argumento que explica a quebra da Bolsa de Nova York. Gente, isso está na cara. Pega o textozinho aí, copia. Isso aí me ajuda aí, tá bom? Essa aí é com vocês. Atividade número 3. Na atividade número 3, tem um texto, né? Um texto bacana falando sobre crise norte-americana, né? A crise de 1929, que nós falamos. E depois tem duas perguntas, também respondidas no texto. Eu vou dar uma colher de chá para vocês e vou marcar a resposta da A. A da B vocês procurem. Bacana? Então vamos lá. A A está perguntando: por que, segundo o texto, a crise norte-americana afetou o mercado internacional? A resposta está aí marcadinha, ó. Devido ao fato dos americanos terem recolhido seus investimentos no exterior, passando a importar menos.
colapso atingiu rapidamente outros países. É a resposta da A, tá aí marcadinha, é só você copiar. Tá pronta. A B. A B está perguntando, apresente, segundo o texto, os principais sintomas internos e externos da crise norte-americana. Gente, tá no texto aí, é só se copiar. A B eu não vou dar a respostinha pronta para vocês, não. Vocês vão lá no texto e copia. Tá bom? Simples demais, hein? Que joia. Vamos lá, então, para a próxima? Vamos. Na página 92, tem um textinho que começa a falar do New Deal. New Deal é a política norte-americana criada para socorrer os Estados Unidos após a crise de 29. A política criada pelo presidente Roosevelt, presidente norte-americano, para socorrer os Estados Unidos após a crise de 29. Tá bom? E aí nós chegamos já nas atividades, na página 93 e na página 94. Bacana? Aí tem um textozinho, tem de novo aqueles links para saber mais. De novo tem um videozinho bacana no YouTube de 7 minutos falando sobre o New Deal. Quem tem internet assiste, conhecimento nunca é demais. E aí vem as perguntas, né? Vem 2 textozinhos aí em azul, que vocês estão vendo, bonitinhos, né? Todos os 2 textos escritos pelo Roosevelt, presidente norte-americano, no momento da crise de 29, né? E aí vem 2 perguntas. Pergunta A. A situação descrita por Roosevelt revela alguma relação de identidade com a percepção de Calvin Coolidge e Herbert Roosevelt sobre a realidade norte-americana? Por quê? Olha só. Primeiro, quem são esses 2, né? Que estão mencionando aí, que hora nenhuma fala no texto. São os 2 próximos presidentes americanos, depois de Roosevelt. Depois de Roosevelt veio o Coolidge, depois veio o Hoover. São os 2 presidentes logo após o Roosevelt. E todos os 3, sim, todos os 3, a política econômica é essa, do New Deal. Então, a situação descrita por Roosevelt revela uma relação de identidade com os outros 2? Sim. Por quê? Porque todos os 3 presidentes norte-americanos acreditam que o New Deal é extremamente necessário para combater a crise social que passou a existir nos Estados Unidos a partir da crise de 29. Ok? Resposta está dada aí. Ah, Júnior, e a B? Descreva o foco de advertência proferida nos destrechos do Roosevelt. Vou ajudar vocês a responder a B também. A advertência de Roosevelt faz é o seguinte, é que a crise é social, que o trabalhador está passando por necessidade, que a crise atingiu a subsistência do trabalhador, que é necessário socorrer esse trabalhador norte-americano, que o trabalhador norte-americano não possui a renda mínima para sobreviver. É esse o discurso do Roosevelt, que é necessário socorrer ao trabalhador, porque a crise chegou à calamidade social. Tá aí a resposta das 2 para você matar o PET 2. Estão vendo? Quem não faz o PET 2 de história é porque não está tendo uma boa vontade com ele, porque ele é facinho de fazer. Tá bom? Tem mais alguma dúvida em história? Me pergunta lá no chat do aplicativo, me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda uma mensagem por rede social, me procura que eu respondo para vocês. Só não deixe de fazer, porque isso conta carga horária para você formar, ok? História está muito tranquilo. E a maioria das coisas são interpretação de texto, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, espero ter ajudado vocês e depois a gente volta com o PET 3, tá bom? Em pé.